Bom dia, pessoal. Graça e a paz. É um prazer estar aqui mais um dia para compartilhar com vocês um pouco do que nós temos meditado na Palavra de Deus. Um privilégio, uma honra sempre poder falar um pouco sobre esse tema tão importante para a nossa vida, que é compartilhar um pouco do que Deus tem nos ensinado, né? Hoje eu queria compartilhar uma reflexão com vocês. Na verdade, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, né? Uma reflexão que eu fiz recentemente. Se você tivesse a oportunidade hoje, né, de falar da palavra de Deus, de falar para alguém a respeito da sua fé ou a respeito do que você crê, no que você centralizaria a sua fala, né? O que seria o assunto mais importante que você gostaria de falar para alguém ou de falar para um público hoje? Imagina que você tivesse uma oportunidade hoje no seu trabalho aí para falar de Deus para um público ou para falar na sua igreja, porque aconteceu algum evento importante, você, enfim, teve a oportunidade de falar alguma coisa para alguém, ou na sua cidade, ou no seu país, não sei. Imagina que você tivesse uma oportunidade rara, uma oportunidade única, uma oportunidade muito importante de compartilhar a sua fé, de falar daquilo que você crê. No que você centralizaria a sua fala, né? Óbvio que a gente sempre pede a direção do Espírito Santo, a gente pede que Deus ele ministre o nosso coração e nos mostre, né, o que precisa ser falado, o que deve ser falado. Mas imagina um pouco, pensa um pouco, faça esse exercício. Se você tivesse uma única oportunidade, uma última oportunidade para falar para alguém, para falar para um público a respeito de Deus, o que você falaria? Qual seria a mensagem? Você já parou para pensar sobre isso? Se fosse a sua última oportunidade para falar sobre a palavra de Deus, falar sobre o Evangelho para alguém, no que você centralizaria a sua fala? É isso que eu gostaria que você pensasse um pouco hoje de manhã, né? Vamos dar algumas sugestões. Será que você falaria um pouco sobre o seu testemunho, sobre os milagres que Deus fez na sua vida? Ou talvez você fosse falar sobre os erros e os pecados que você tem visto acontecer hoje em dia na sociedade, que são graves e que desagradam tanto a Deus? Você centralizaria a sua fala em convocar o povo ao arrependimento? Talvez você levaria uma palavra mais de repreensão, ou uma palavra de ensino, ou uma doutrina que você acha que está sendo abandonada, que precisa ser levada mais firmemente pelo povo de Deus. Ou talvez você levasse uma palavra de ânimo, né, em tempos de pandemia. A gente sabe que uma palavra de ânimo é sempre bem-vinda em tempos difíceis que nós temos passado. Talvez você escolhesse levar uma palavra de ânimo. Ou talvez você escolhesse falar um pouco sobre o poder de Deus, né? Sobre como Ele é poderoso, como Ele está no controle de todas as coisas e como nada foge do controle dEle. Talvez você escolhesse falar sobre a autoridade de Deus. Enfim, existem muitos temas para ser falados. E todos eles realmente são temas que Deus certamente se alegra quando nós falamos a respeito deles. Mas eu gostaria hoje de compartilhar com vocês um pedacinho de um texto da Palavra do Senhor, que mostra uma oportunidade dessas que o homem de Deus teve, e eu gostaria de compartilhar com vocês como ele aproveitou essa oportunidade, sobre o que ele falou, né? Eu vou compartilhar com vocês um texto que se encontra no livro de Atos, né, no capítulo 2, né, a partir do verso 14. Eu vou selecionar alguns versículos aqui nesse texto para ler para vocês. Vamos ver, né? Logo depois um evento importante do dia de Pentecostes, né? E um evento ali que muitos chamam da inauguração da igreja aqui na Terra. E Pedro ele teve a oportunidade de falar para os seus irmãos judeus. E o que Pedro levou? Será que Pedro falou sobre o quê? Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Então, no livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, no verso 22, Jesus de Nazaré foi homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Esse homem vos foi entregue pelo determinado propósito e conhecimento antecipado de Deus. Tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de ímpios. Deus, porém, o ressuscitou, soltos os laços da morte, porque não era possível que fosse detido por eles. Irmãos, deixe-me dizer claramente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Ele, porém, era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido com juramento que da sua descendência levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono.
Prevendo isso, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi abandonada no túmulo, nem a sua carne sofreu decomposição. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De modo que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vós agora vedes e ouvis. Portanto, saiba com certeza todo Israel, que este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E logo mais à frente, no verso 41, nós vemos o seguinte: Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. E logo depois, mais à frente, no capítulo 3, no verso 19, um outro evento que aconteceu logo a seguir, Pedro repete essa mesma fala. Ele diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. Obviamente que Deus ele tem os seus planos e o Espírito Santo ele vai trabalhar essa palavra no coração de cada um de vocês da melhor forma, né? Mas quando Deus trouxe essa reflexão ao meu coração, foi muito no sentido de que tudo aquilo que eu falei no começo aqui sobre assuntos, sobre temas da palavra do Senhor, temas bíblicos que são importantes e que a gente tem que tratar na igreja, eu tenho notado, eu tenho percebido que às vezes esses temas, eles de certa forma têm ganhado mais relevância do que a pregação da salvação em Cristo Jesus. Não digo isso na nossa igreja, eu digo isso no meio cristão em geral, né? O cristianismo, o meio evangélico nunca foi tão popular como tem sido nos últimos dias, né? Então nós vemos muitas falas de palavras de ânimo, palavras de exortação, palavras de ensino, que são todas muito importantes para o povo de Deus. Mas veja bem, para o povo de Deus, né? Para aquelas pessoas, para aquelas criaturas de Deus que já se entregaram, já renderam a sua vida a Cristo. E eu temo, né, no meu coração, que às vezes muitas pessoas têm adentrado para esse grupo sem ainda ter tomado essa decisão, né? A gente conversa com muitas pessoas que às vezes elas falam de milagres, elas falam da presença de Deus, elas têm um discurso muito alinhado com o discurso que um cristão deve ter, mas a gente se preocupa, óbvio que a gente não conhece o coração de ninguém, se essas pessoas realmente entregaram a sua vida para Cristo, se elas realmente entenderam que são pecadoras e que necessitam crer em Cristo como o único suficiente Salvador das suas vidas. Então, meu irmão, um convite que eu te faço antes de entrar em outros temas com alguém ou de falar de outros temas, pense sempre que a primeira palavra que deve ser dita ou que deve ser ministrada ao coração de uma alma é a palavra de salvação, né? Que você seja, né, esse enviado, assim como nós fomos enviados por Deus para levar uma palavra de salvação para a vida das pessoas. Nós estamos aqui como pescadores de homens, nós somos chamados para isso. Então que nós possamos logo continuar falando dos milagres que Deus faz na nossa vida, continuar falando das palavras de repreensão e ensino que tem que ser faladas para a igreja, continuar falando de palavras de ânimo, continuar exaltando o poder de Deus e a autoridade dele a todo momento, mas nunca nos esquecer de falar que as pessoas precisam reconhecer que Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido de Deus e ele foi enviado, ele pagou o preço dos nossos pecados. E através da fé no sacrifício que ele fez, a fé na pessoa dele, nós somos salvos. Que você possa ter isso em mente, saber que você está aqui para proclamar essa verdade, até que você seja recolhido ou até que ele volte. E se você que está assistindo esse vídeo ainda não tomou essa decisão, ainda não entendeu, ou ainda não se arrependeu e se entregou inteiramente a Cristo, o dia oportuno para isso é hoje. Eu oro a Deus que o Santo Espírito possa falar ao seu coração, que você possa se entregar ainda hoje a Cristo e receber a vida eterna. Aí depois nós falamos dos outros assuntos com vocês, tá bom? Que você tenha um dia abençoado, que você seja um pescador de homens, que você seja uma pessoa que está aqui para
falar de salvação para outras pessoas. O resto depois a gente conversa, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Até mais.